de AVC, tá? E eu vou falar bem breve, porque eu percebi que a Anne, ela não aprofundou muito, ela viu mais as condutas com vocês, então eu vou seguir a mesma linha. Porém, esse slide é muito rico, até porque vocês sabem que eu tenho grande apreço por essa área de neuro, né? Então vamos lá. É, a OMS, ela define o AVC como comprometimento neurológico focal ou, às vezes, global, de ocorrência súbita e duração de mais de 24 horas, e provável origem vascular, sendo classificado em dois grandes grupos, que a gente vai ter o acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. Além disso, a gente vai ter o AIT, que é o ataque isquêmico transitório. E é uma das maiores causas de morte no mundo. E é uma patologia que ela leva o paciente a ter diversas sequelas, tá? E os dados trazem aí que no Brasil é a causa mais frequente de óbito na população adulta e consiste no diagnóstico de 10% das internações hospitalares públicas. Como eu vivi um contexto bem de perto, a gente tinha bastante AVC na neuro, e foi algo até que me assustou um pouco quando eu cheguei, porque era algo que eu não sabia. A incidência de AVC hemorrágico em pessoas novas, tá? Ah, em pacientes de 30 anos, 35 anos, 40 anos, e acometido com AVC hemorrágico, obviamente não traumático, né? Foi algo que para mim foi surpreendente, porque eu não imaginava que seria assim, enquanto o isquêmico realmente acontece mais em idosos, tá? Como eu falei, tem os tipos, a gente tem um ataque isquêmico transitório, que ele vai ser definido como episódio único de déficit neurológico focal agudo, com recuperação completa em menos de 24 horas, sem um infarto agudo da artéria, tá? E a gente também, a gente aceita o pessoal aí, por favor. E a gente também vai ter o acidente vascular cerebral isquêmico, que ele vai ser definido como déficit neurológico, geralmente focal, de instalação súbita e de rápida evolução, causada pela lesão de uma região cerebral decorrente da redução local da oferta de oxigênio. E se tem redução de oxigênio, o que é que vai acontecer? Vai comprometer o fluxo sanguíneo e vai gerar isquemia, tá? Como no coração a gente vai ter a formação do trombo, vai gerar isquemia para a artéria coronariana, no AVC a gente vai gerar uma isquemia no tecido cerebral, tá? E a gente tem o acidente vascular cerebral hemorrágico, que vai ser um sangramento, vai geralmente aí ser derivado do rompimento de arteríolas ou de pequenas artérias. Ou também pode ser ele vai ser subdividido, tá? Ele vai ser subdividido em hemorragia subaracnoide, que a gente, ou subaracnoide, tanto faz, que é HSA, que vai ser uma hemorragia dentro do espaço subaracnoide entre a camada interna, que vai ser a pia mater, e a camada intermediária, que é a camada aracnoide. E ali vai ocorrer a hemorragia subaracnoide, tá? E a gente também tem a hemorragia intraparenquimatosa, que é a HIP, e é um sangramento que ela vai ocorrer ali dentro do tecido cerebral, tá? Então, a gente tem esses dois tipos. Obviamente, para a gente entender, a gente precisa saber as camadas do crânio, porque nosso crânio é formado de camadas. Eu não vou explicar uma por uma, mas depois vocês dão uma olhada aqui. A gente vai ter o couro cabeludo, embaixo periósteo, osso, dura mater, aracnoide, pia mater e cérebro. Então, a hemorragia subaracnoide, ela vai estar ocorrendo aqui, tá? Como eu falei aqui, entre a pia mater e a aracnoide. Então, ela vai ocorrer nesse espaço aqui. A gente tem alguns tipos de hemorragia também intracranianas, tá? A gente vai ter o hematoma epidural, o hematoma subdural. Hematoma epidural e subdural é decorrente de um trauma, ou seja, o paciente chega, tem um acidente, bateu a cabeça, fez um hematoma epidural ou um hematoma subdural. Qual é a diferença, Valéria? O hematoma epidural, epi é em cima. Então, ele vai ser aí acima da dura mater.
enquanto o hematoma subdural vai ser abaixo da dura mater. E a gente vai ter aqui a, a hemorragia subaracnoide, que ela vai estar aqui entre a pia mater e o espaço subaracnoide, então ela vai ocorrer aqui, ó. Estão conseguindo ver? Aqui. E a gente vai ter o hematoma intracerebral, que é a hemorragia é, intraparenquimatosa, que é dentro do parênquima cerebral. Lembrando que eles têm umas características aí, quem tem costume de ver TC de crânio, olha, já conhece. O hematoma epidural, por exemplo, ele é meio com formato mais redondinho, enquanto o subdural, ele vai ser mais em formato de, deixa eu ver, uma banana, sabe? Então, eles têm essas características aí, e é fácil de reconhecer na TC de crânio. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, me avisa, viu? Voltando. Então, a hemorragia intraparenquimatosa é a principal causa de... A hemorragia, na verdade, a emergência hipertensiva é a principal causa de hemorragia intracraniana espontânea em adultos. Como fisiopatologia, a RAS causa microangiopatia degenerativa. Como é que isso acontece? O paciente ele faz uma crise hipertensiva, um pico hipertensivo muito alto, e o que é que acontece? As artérias do cérebro, elas rompem e o paciente faz um sangramento intracraniano. Tanto que no AVC hemorrágico, a gente precisa fazer um controle pressórico rigoroso. O paciente ele não pode, de forma nenhuma, ultrapassar 140 de sistólica, tá? Os sintomas são perda súbita da fala, visão, movimento, sensação e equilíbrio, cefaleia de início agudo, pupilas dilatadas, que o certo não é pupilas dilatadas, a gente sabe que são pupilas midriáticas, sonolência excessiva e convulsões. São sintomas diferentes do AVC isquêmico, tá? Enquanto a hemorragia subaracnoide, ela pode ser classificada como HSA traumática, e o paciente ele pode fazer um TCE e fazer também uma hemorragia subaracnoide, ou não traumática, que a gente também chama de aneurismática, que é quando os aneurismas, que são as dilatações em uma artéria, eles rompem e o paciente é acometido pelo sangramento. Os sintomas são cefaleias, que pode ser é, súbita e grave, dor facial no olho, visão dupla, visão embaçada, rigidez no pescoço, perda de consciência e convulsões, tá? O paciente ele pode dizer para você, por exemplo, que ele tá com a pior dor de cabeça da vida dele, ok? As complicações são hidrocefalia, vasoespasmo, que é, Valério, vasoespasmo? É a contração dos vasos sanguíneos. E quando acontece essa contração, vai limitar o fluxo sanguíneo. E essa complicação é gravíssima, porque o paciente ele já está com hemorragia cerebral, e aí quando ele faz o vasoespasmo, as artérias elas vão se contrair, diminui o fluxo sanguíneo, e o que que acontece? Vai isquemiar a área. Ou seja, o paciente ele faz um sangramento e uma isquemia. É comum de acontecer, infelizmente. É comum, a gente precisa aí estar com a vigilância alta, porque vasoespasmo é uma complicação muito comum da hemorragia, da hemorragia subaracnoide, tá? Então, o paciente ele tem um prognóstico gravíssimo, porque já está com sangramento, a isquemia uma parte do cérebro, e quais são os sintomas semelhantes ao do AVC isquêmico, tá? E a segunda ruptura pode acontecer também, é, e a gente chama de ressangramento, um sinal característico de ressangramento. Você recebeu o paciente, ele fez ali uma cranectomia descompressiva e ele está lá no leito. Você avaliou pupila, porque paciente neurológico, qualquer paciente, mas em especial os pacientes neurológicos, a gente precisa fazer essa avaliação rigorosa da pupila. A gente tem aí uma ferramenta chamada NeuroCheck, que dos os parâmetros é justamente avaliar a pupila.
paciente chegou do centro, você avaliou pupila isocórica. Ou miótica também, porque provavelmente vai estar com sedação, né? Vamos lá, miótica. E aí, dias depois, você tentando tirar a sedação, quando você vai avaliar, o paciente está com anisocoria. É um sinal claro de ressangramento, e aí é gravíssimo. Ele tem que ir novamente para o centro, ser reabordado. Então, a gente precisa estar muito atento nesse tipo de paciente, tá? Aqui a gente tem um ATC de crânio normal, do lado esquerdo, para mim do lado esquerdo, né? É um ATC de crânio normal. Aqui a gente tem uma hemorragia subaracnoide Fischer 3 e a gente tem uma hemorragia subaracnoide Fischer 4. Essa classificação de Fischer tem a 1, 2, 3 e a 4. É para definir a gravidade e o grau do sangramento. Eu vou explicar isso para vocês? Não, porque né, não faz sentido eu perder o tempo. Não é perder tempo, isso é bom, tá, gente? Vocês aprenderem. Mas não nesse contexto que a gente está falando de revisão, onde não cobra. Mas existe uma classificação para essas hemorragias. Eu olho aqui, eu sei que, por exemplo, a HSA Fischer 3 ela é somente nos espaços aí subaracnoide. Enquanto a Fischer 4, além de ter a hemorragia nos espaços subaracnoides, ela também tem no espaço intraparenquimatoso. Então, ela passa a ser uma hemorragia subaracnoide Fischer 4, certo? Então, ficou claro essa parte? Alguma dúvida? Passar para o AVC isquêmico, tá? Além disso, a gente tem um acidente vascular encefálico isquêmico, tá? Também conhecido como derrame, que vocês não vão falar dessa forma, por gentileza. E é um acidente vascular cerebral que ocorre quando há obstrução de uma artéria. Essa obstrução pode ser causada por um coágulo ou por aterosclerose. Lembra lá de AVC? Mesma situação. Os fatores de risco, os fatores de risco que a gente tem: idosos, diabéticos, hipertensos, ameaça de AVC prévio, que é o AIT, cardíacos, adictos a álcool, pessoas com obesidade, adictos ao tabaco, sedentários e o sexo masculino. Esses são os fatores de risco que a gente tem para o AVC isquêmico. Os sinais e sintomas, tá? Formigamento, fraqueza ou formigamento em um lado do corpo, que a gente chama de hemiparesia, tá? Dificuldade para falar ou compreender, que a gente vai chamar de dislalia, alterações visuais, tontura ou alteração do equilíbrio, dor de cabeça súbita e intensa, desvio de comissura labial, assimetria facial, dificuldade para levantar os braços, tá? E confusão mental. Vocês conseguem ver que aqui é um sintoma diferente do AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, o paciente pode ter crise convulsiva, vômitos, enfim, é diferente. A gente tem aqui também um ATC de crânio normal e um ATC de crânio com AVC isquêmico. Vocês conseguem notar aqui essa área preta? É uma isquemia. Enquanto o sangramento ele se apresenta branco na ATC de crânio, a isquemia apresenta área escurecida. Outra coisa, por gentileza, que me segue no Instagram, né? Puder fazer uma mídia para eu postar, eu gosto. Eu vou repostar lá, no caso. Tá, eu vou fazer isso com vocês. Meninos, é, nessa TC de crânio aqui, como é que vocês identificam? Esse aqui onde está o mouse. Que tipo de hemorragia é essa? Que tipo de AVC é esse? E aí? Isquemia? Lembra que isquemia ela apresenta de uma forma escura, enquanto o sangramento ele vai aparecer na TC branco. Então, esse é hemorrágico. Sim.
E aqui vai ser uma hemorragia subaracnoide, tá? E esse aqui, a Ana Clara falou, uma subaracnoide, realmente. E esse, a gente tem um sangramento onde? Exatamente onde aqui? Intraparenquimatoso, exatamente. E aqui, o último, isquêmico. Exatamente. Olha a área toda isquemiada aqui e tá super hiperdenso, gente. Ó, a densidade, que terrível. Enfim, entenderam isso? Vai ter que visualizar isso. Eu não sei qual é, gente, eu não sei qual é a questão aberta. Eu coloquei para vocês na revisão de AVC, porque eu tô sentindo que é de AVC, mas eu não sei. Ela não quis me dizer. Vocês não mereceram, que ela estava retada com a cara de vocês por causa do seminário. E aí, realmente, ela não quis me dizer. Então, eu acho que é AVC. Pela aula que ela deu, entendeu? Mas eu não sei. Então, a gente tem algumas escalas dentro desse contexto que a gente avalia o paciente, porque o AVC a gente precisa agir rápido, até porque a gente vai ter uma janela para o tratamento. Então, a gente vai ter Cincinnati e Rosier também, porque ela disse, ai, não é específica. É específica sim, tá? Tem hospitais aí que utilizam a escala de Rosier, eu não vou trazer para vocês. Ela não falou, mas tem hospitais aí que trazem essa escala de Rosier, tanto que quando fala assim, é código Rosier, todo mundo já sabe que é AVC. Porém, é uma escala que é para ser utilizada somente na emergência, tá? Mas a gente vai trabalhar aí com a escala de Cincinnati, que é uma escala pré-hospitalar, que ela é utilizada para identificação rápida do AVC e são avaliados três achados físicos visíveis em menos de um minuto, ou seja, muito rápido a gente avaliar esse paciente, tá? Então, a gente vai pedir para o paciente dar um sorriso. Tem desvio de comissura labial? Sim, ele pontua. Não, não pontua nada. Levanta os braços. Tem perda da força? Sim ou não. E a gente vai precisar aí também avaliar a fala. Lembrando que o AVC isquêmico, o paciente ele pode aí apresentar uma dislalia. Então, a gente pede para o paciente falar. O Vitória é colossal. Se tiver alterado, o paciente não consegue falar, enfim, ele não consegue compreender, também aí vai ser um ponto. Ou seja, são 3 pontos, certo? Entenderam? A gente também tem a escala de NIH, que é um instrumento que vai ser usado por neurologistas para quantificar o déficit neurológico relacionado ao AVC isquêmico. Quanto maior a pontuação, mais grave é o caso. Então, esse paciente ele já tem um AVC isquêmico e a gente usa a NIH para fazer a, o balanço aí da gravidade desse paciente. Lembrando que é exclusivo para o AVC isquêmico. Paciente com AVC hemorrágico não faz escala de NIH. Ai, Valéria, por quê? Porque os estudos dessa escala, eles foram desenvolvidos somente com pacientes com AVC isquêmico, tá? Inclusive, essa escala é um saco de fazer. Eu fui fazer, eu já fiz algumas vezes, e ela é muito grande, enfim onde eu trabalhava antes, quem fazia era o médico. Mas óbvio que eu tinha que saber fazer, né? E aí às vezes eu fazia e era um saco, que é muito grande. Dúvidas? Vou entrar no manejo aí na emergência. Val, Oi, você explica de novo só a questão daquela TC que você colocou, aquelas imagens? peraí. Aqui, Isso. pronto. Aqui a gente tem uma TC de crânio apresentando sangramento. Por que sangramento? Consegue ver esses pontos brancos aqui? Tá conseguindo ver? Sim.
Então, isso aqui é um sangramento. Por quê? O sangue, ele se apresenta na TC na coloração branca, tá? Aqui também a gente tem um hematoma intracerebral, porque ele tá um sangramento dentro do parênquima cerebral. Tá vendo que ele também se apresenta em branco? Sim, sim. E aqui a gente tem uma isquemia. Tá vendo que essa parte aqui tá mais escura do que a outra parte? Sim, então sempre a parte mais escura vai ser o AVC isquêmico, né? A depender Isso. da localização. Vai ser a parte escura, a isquemia, ela se apresenta de forma escura na TC. Eu tenho umas imagens de TC de crânio aqui, mas eu esqueci de colocar. TC de crânio real. Acho que é o que mais tem aqui no meu celular. Mas eu esqueci de colocar. E assim, é dessa forma aqui. Não é assim, é imagem de internet, não. Aparece dessa forma aqui. Manejo clínico do AVC na emergência. O que é que a gente vai fazer na emergência? Alguma dúvida, Lorena? Não, não, obrigada. Beleza. O que é que a gente vai fazer? Como qualquer outra emergência médica, né? A gente precisa agir rápido. Então, a gente precisa reconhecer sinais de AVC e verificar tempo de início dos sintomas. Isso é crucial. E, após isso, TC de crânio com urgência. Levar o paciente imediatamente aí para a TC de crânio. TC de crânio com sangramento. O que é que eu vou fazer? Acionar a neurocirurgia, controle da pressão arterial. O que foi que eu disse a vocês? Paciente com AVC hemorrágico, essa pressão ela não pode passar de 140. Em alguns protocolos, eles trazem 160. Lá no subúrbio, por exemplo, a gente faz o controle pressórico aí de 140 de sistólica, tá? Manejo de crise epilética, provavelmente esse paciente aí, ele vai ser idantalizado, que é uma dose de ataque de fenitoína, porque ele tem tendência a ter crises convulsivas, então a gente faz essa medida profilática. Manejo de intubação orotraqueal, se ele tiver com Glasgow menor que 8, ou risco de broncoaspiração, e aí a gente vai fazer essa intubação orotraqueal para proteger as vias aéreas. Manejo de hipertensão intracraniana, a gente vai ter que se atentar para os sinais de hipertensão intracraniana. A gente vai falar sobre NTCE, tá? É... Normotermia, esse paciente ele precisa estar com a temperatura normotérmico, porque lembra que eu falei que hipertermia, lembra o esporte avançado que eu falei para vocês? Hipertermia piora os danos neurológicos, tá? Glicemia capilar entre 80 e 180, instalar oxigênio se necessário, reposição de fluidos. A gente vai evitar soluções glicosadas e hipotônicas. Por quê, Valéria? Porque, por exemplo, soluções hipotônicas, elas aumentam o edema, no caso, as células, a solução ela entra ali no interstício das células e as células incham. O que que acontece? Paciente que ele já é suscetível a ter um edema intracraniano, que é os edemas, né, que pode provocar hipertensão intracraniana, então as células dele vão inchar. E não é isso que a gente quer. Então, normalmente, esses pacientes aí, a gente faz soluções hipertônicas, que é a solução salina, que a gente chama, que é soro fisiológico com ampolas de cloreto a 20%, porque é, é o efeito contrário da hipotônica, ou seja, elas diminuem a quantidade de líquido no interstício da célula, eles tiram o edema. Então, essas soluções que a gente vai usar, tá? Manter paciente em dieta zero, porque a gente sabe que é um paciente que ele vai apresentar aí uma disfagia, a gente precisa aí da avaliação com a fonoaudióloga para ver se o paciente tem condições de deglutir. Se não tiver condições de deglutir, a gente vai precisar passar uma sonda, tá? E medicamentos anticoagulantes e antiplaquetários devem ser descontinuados inicialmente. Então, aí, se ele toma
Se ele toma Xarelto, AS, enfim, de manutenção, esses medicamentos eles vão ser a priori cortados. E a gente também, isso aí vai ser, isso tem, a gente tem um manejo conservador e a gente tem um manejo cirúrgico. Conservador é mais ou menos isso aqui. E o cirúrgico, a gente vai ter a craniotomia descompressiva, tá? Que a gente vai tirar uma parte do osso do crânio para permitir que a porção cerebral. O cérebro, lembra que o cérebro é uma caixa fechada. Se ele está inchado, a gente vai tirar uma parte para permitir que ele se expanda e aí, consequentemente, vai reduzir a PIC, que é a pressão intracraniana. Clipagem do aneurisma, lembra que eu falei que se o aneurisma se rompe, que é uma artéria, a gente vai clipar essa artéria. E drenagem do hematoma, que também vai ser a retirada do sangramento através de uma abertura no crânio. Também pode acontecer uma dessas cirurgias ou uma com a outra. Tem pacientes que faz as três. Depende muito do quadro. E aí, normalmente, ele vai vir para a gente isso aí é um contexto mais de UTI, né, gente? Mas, enfim, ele vai vir aí com o dreno Portovac, que é muito comum, tá? Ou com uma DVE, que é uma derivação ventricular externa, que vai drenar aí o líquor para diminuir também a PIC. Lembrando que o líquor, ele é cor de água, transparente, então, se o conteúdo ele tá emético, quer dizer que o paciente ainda tem aí sangramento. AVC isquêmico. TC sem sangramento, o que é que eu faço? Avaliar se o paciente ele é eletivo para trombólise, a gente vai falar dessas questões daqui a pouco. Verificar os sinais vitais, dieta zero, controle de temperatura, manejo de vias aéreas, reposição de fluidos, aplicação da escala de NIH para determinar a gravidade do quadro e obter 2 acessos venosos. Por que 2 acessos venosos? Quero saber. Tem um porquê. E aí? Por que 2 acessos venosos? Gente, é só vocês pensarem. O paciente vai trombolizar. Eu vou ter mesmo que falar, é? Mas vocês não sei não, viu? Se o paciente ele vai trombolizar, a gente não pode invadir o paciente, pegar acesso venoso, passar sonda. Então a gente garante 2 acessos venosos, justamente por isso. Se perder um, tem o outro. Entendeu? Somente por isso. E a gente também vai ter um manejo conservador no acidente, no AVC isquêmico, porque vamos pensar, é todo paciente que é eletivo para trombólise? Não, tem pacientes que eles estão fora de janela, por exemplo. Então a gente vai fazer um manejo conservador. E como é que a gente faz? Leito de UTI, totalmente para UTI, pós-trombólise UTI, manejo conservador também UTI, tá? Pacientes pós-trombólise ficam muito pouco tempo na UTI, dependendo do quadro, mas ele precisa de uma vigilância pelo menos de 24 horas na UTI, tá? Hipertensão permissiva. Por que hipertensão permissiva, Valéria? Porque quanto menor, lembra que o AVC isquêmico, ele é uma diminuição do fluxo sanguíneo para a artéria cerebral. Quanto menor a pressão desse paciente, a gente vai estar aí diminuindo esse fluxo sanguíneo. Então, a gente precisa aí manter
uma hipertensão permissiva. Então, é normal você entrar numa UTI neurológica e ver um paciente com uma sistólica de, sei lá, 210. Aí você, meu Deus do céu, o paciente está em crise hipertensiva. Aí você vai perguntar o contexto. Aí depois, qual é a patologia desse paciente? Ah, é um AVC isquêmico. Então, se é um AVC isquêmico, está dentro dos padrões esperados. Então, a gente tem dois pacientes neurológicos com dois perfis completamente diferentes. Enquanto o AVC isquêmico, a gente faz uma hipertensão permissiva, o AVC hemorrágico, a gente não pode deixar de passar de 140 de sistólica, entende? Então, dois pacientes neurológicos, dois manejos diferentes, que é muito importante a gente saber, certo? Porém, se essa pressão arterial sistólica ela passar de 220, tá? E a diastólica ficar também acima de 120, ou se outra condição clínica exigir fazer um controle mais rigoroso, a gente vai aí administrar antihipertensivo via oral ou endovenoso. O endovenoso geralmente é o Niprid, nitroprusiato de sódio, tá? A gente também vai fazer aquele mesmo manejo do IAM, tá? Administrar S de 100 a 300, estatina, heparina não fracionada, dieta zero, manter glicemia acima de 80 e menor que 180. Por quê? Paciente com hipoglicemia faz sintomas parecidos com AVC. Por isso que é importante, tá? Manter normotermia e manejo de hipertensão intracraniana, que também pode acontecer. A gente fala essa aí em TCE. A gente também vai ter aí os fibrinolíticos, se o paciente ele foi letivo à trombólise, tá? Os fibrinolíticos que a gente vai ter é o alteplase, o tenecteplase, normalmente vai ser aí utilizado o alteplase mesmo, porque é um fibrinolítico de alto custo e o alteplase é mais barato, tá? E a gente, antes de fazer o alteplase, vai ter que aplicar a escala de NIH, porque ela também avalia a elegibilidade para iniciar a trombólise ou não, tá? Além disso, a gente também vai avaliar pela NIH a eficácia da trombólise. Então, trombolizou o paciente, depois a gente faz o NIH para ver realmente se funcionou. Como é a dose? 10% da dose em bolos, 90% da dose em 1 hora em bomba de infusão contínua, tá? Aqui tem o peso, sendo uma dose máxima de 100, desculpa, a gente vai ter aí uma dose de 0,9 miligramas por quilo, lembrando que a dose máxima a gente sabe aí que esqueci, 100 miligramas? 100. É 100 miligramas? 9. Deixa eu pesquisar aqui que eu esqueci. É isso mesmo, 100 miligramas, que louca. Enfim. E a gente vai ter a janela de trombólise. É até 4 horas e meia do início dos sintomas. Ou seja, paciente com AVC, a gente precisa perguntar em quanto tempo começou, porque isso é um norteador de conduta. Já tem a tabela aqui, gente. Tá? Se o paciente, por exemplo, igual a mim, tem uns 55, Deus é mais, né? Mas enfim, tem uns 55 quilos, então eu vou receber um bolo de 4,95 endovenoso e depois eu vou receber 44,55 do resto da dose em bomba de infusão contínua, tá? Lembrando que esses fibrinolíticos, eles, eles têm critérios de exclusão relativos e totais, e a gente precisa falar sobre isso, tá? Quando que está indicado? Paciente com AVC isquêmico com déficit neurológico incapacitante dentro da janela de trombólise, idade acima de 18 anos, tomografia ou ressonância sem sangramento, e o NIH ele tem que estar abaixo de 4 ou desculpa, o NIH tem que estar acima de 4 e menor do que 22. Critérios de exclusão total.
Pressão arterial sistólica acima de 185 ou pressão arterial diastólica acima de 110, refratária ao uso de antihipertensivo, glicemia abaixo de 50 ou acima de 400, ou seja, se você recebe um paciente eletivo para trombólise, ele está com uma pressão arterial de 190 e você faz antihipertensivo e não abaixa essa pressão, ele não vai poder ser trombolizado. Então, se você pega um paciente aí com 190 de pressão sistólica, você precisa obrigatoriamente primeiro baixar a PA com antihipertensivo. Baixou, tromboliza, certo? Sintomas compatíveis com a hemorragia subaracnoide, que vai ser outro sangramento, presença de endocardite bacteriana, dissecação de aorta, sangramento intracraniano prévio, ou seja, se aquele paciente ele já fez um TCE, já fez um hematoma epidural, por exemplo, neoplasia intraxial do sistema nervoso central, coagulopatia conhecida, neoplasia do trato gastrointestinal, sangramento do trato gastrointestinal nos últimos 21 dias, AVC isquêmico, neurocirurgia, TCE grave nos últimos 3 meses e o uso de anticoagulantes. Por exemplo, se o paciente ele tomou uma varfarina naquele dia, ele já. Varfarina? Não, varfarina é. Deixa eu olhar aqui. É isso mesmo. Eu tô louca hoje, viu? Varfarina é um anticoagulante. Se ele tomou naquele dia, ele já não vai poder ser trombolizado, certo? Que é um anticoagulante. E a gente também tem os critérios de exclusão relativos, que vai ser gestação, IAM transmural nos últimos 3 meses, crises epilética no início dos sintomas, aneurisma intracraniano não roto, às vezes o paciente ele tem presença de aneurisma, tá? E glicemia acima de 400. Todos esses aqui, eles serão avaliados risco-benefício. E a gente tem algo também muito importante que eu questionei vocês no dia da aula de AM, que foi justamente os cuidados pós-trombólise, tá? Que é muito importante vocês saberem. Retirar o acesso venoso do lado parético após o término da infusão de alteplase. Manter o paciente monitorizado, jejum absoluto, internação em unidade fechada. Cabeceira reta conforme tolerância clínica. Geralmente eles não toleram, não, eles deixam em 30 mesmo. Avaliação neurológica de 30 em 30 minutos nas primeiras 6 horas e depois de 1 em 1 hora. Avaliação do NIH pupilas, que é aí o vulgo neurocheck. Não utilizar antiagregantes plaquetáricos, heparina ou anticoagulante oral nas primeiras 24 horas pós-trombolítico. Não introduzir sonda vesical e nasointeral nas primeiras 24 horas. Não realizar cateterização venosa central ou punção arterial nas primeiras 24 horas. Solicitar TC de crânio sem contraste para ser realizada 24 horas após a trombólise. Ou antes, se pior a clínica, que a gente chama aí de TC de controle, tá? Gente, AVC a gente terminou. Aqui é caso clínico. Há alguma dúvida? Alguma dúvida? Posso passar para o próximo? Ele falou que esse 90 aqui, que eu acho que é sobre a dose de alteplase. Beleza, eu vou trocar, viu?
Estão vendo aí? Sim. Beleza. Então, gente, uma coisa puxa a outra, tudo aí é neurológico, a gente vai ter aí o traumatismo crânioencefálico. O que é? É qualquer lesão traumática que afete o parênquima cerebral ou suas estruturas adjacentes, que a gente já falou um pouco sobre elas, né? O TCL vai ser um dos tipos de trauma mais comuns nos serviços de emergência e ele vai estar relacionado a acidentes de trânsito, quedas, lesões por arma de fogo, enfim, várias camadas aí envolvidas no TCE. A gente vai ter a lesão primária, tá? E o que é a lesão primária? Ela vai ser o momento do trauma, tá? Devido ao impacto direto, aceleração, desaceleração ou penetração do crânio. Então, teve um acidente de moto, o paciente bateu a cabeça, fez um TCE. As características: lacerações, contusões, hemorragias e lesões dos vasos sanguíneos. E quais são os exemplos? Ferimentos por arma branca, projéteis, impacto direto na cabeça, lesões por desaceleração, enfim, acidente de moto. Essa é a lesão primária, é o momento do trauma. E a gente tem a lesão secundária, que é após a lesão primária, resulta em processos inflamatórios, edema cerebral, alteração na barreira hematoencefálica e aumento da pressão intracraniana. Eu prestei assistência a um paciente com TCE lá na neuro. E ele marcou, porque eu fui passar uma sonda nele, e quando eu passei a sonda, teve retorno na mesma hora, quase que foi um desastre, né? Enfim. Mas eu tinha colocado a luva na ponta, que não é certo, a gente tem que deixar a seringa, mas eu coloco luva, enfim. Coloquei luva. Na hora que eu passei, eu coloquei a luva na ponta, e aí teve retorno de conteúdo gástrico, e aquilo me marcou bastante. E esse paciente, ele melhorou, ele conversava com a gente, procurava ousadia, inclusive. E aí ele foi para neuro, ele saiu da UTI, teve alta na UTI, foi para neuro. Assim, questão de 2, 3 dias, o paciente convulsionou e morreu. Eu fiquei chocada. Quando me disseram, eu falei, como assim, gente? Pelo amor de Deus, ele saiu daqui falando. Paciente com TCE, ele só tem alta, TCE grave, no caso. Ele só tem alta mesmo uns 2 anos depois. Porque a qualquer momento ele pode piorar, fazer uma crise convulsiva e, infelizmente, ir a óbito. Então, é algo que é muito. Isso são as lesões secundárias ao TCE, tá? As características são hipóxia, hipotensão, hipercapnia, infecção e outros fatores que podem agravar a lesão cerebral. Por exemplo, edema, hemorragia, inflamação, lesões vasculares secundárias. Então, esses pacientes aí, eles têm um prognóstico complicado. A gente tem a classificação, e como é que a gente faz a classificação? Escala de Coma de Glasgow, tá? Trauma leve, confusão mental, perda de consciência breve, geralmente sem sequelas. Moderado, perda de consciência mais prolongada, alterações neurológicas visíveis. E grave, com uma risco elevado de sequelas neurológicas ou morte. Eu não vou explicar a escala de coma de Glasgow a vocês, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Vocês aprenderem a pH, a gente está fazendo e refazendo aí o tempo inteiro, então vocês já precisam saber. E quem não sabe, eu aconselho a aprender, porque é provável que ela cobre na prova. Além disso, a avaliação pupilar é muito importante no contexto do TCE, porque ela vai fornecer para a gente informações muito precisas sobre o estado neurológico do paciente e a presença de lesões cerebrais, tá? Alterações na reatividade pupilar, como pupilas midriáticas e não reativas, pode indicar lesões no tronco cerebral, aumento da pressão intracraniana ou hemorragia subaracnoide, sendo um sinal de alerta para a necessidade de intervenção imediata. Por exemplo, que eu falei para vocês, as pupilas anisocóricas em um paciente que tem risco de AVC hemorrágico, por exemplo, elas são uma indicação de ressangramento ou de sangramento intracraniano, tá? A gente vai ter aí as pupilas normais, que são as isocóricas, que elas são simétricas e reagentes à luz, midríase, que são as pupilas dilatadas,
a anisocoria, que é uma dilatada e uma pequena, e a miose, tá? A miose, a gente... Enfim, a miose, a gente encontra muito em pacientes neurológicos, por quê? Desculpa, pacientes em UTI, por quê? A gente tem aqui, ó, abuso de drogas, paciente sedado. Sedação é uma droga. Então, por conta de sedação, esse paciente aí, ele apresenta miose, tá? Então, pode acontecer nessas condições. Ai, meu Deus, o paciente está com miose. Se você olhar, tá com fenda, tá com comida, é normal. Manifestações clínicas. Perda de consciência, confusão mental, agitação ou sonolência, cefaleia intensa, vômitos em jato. Vômito em jato já mostra pra gente que é uma possível hipertensão intracraniana. Anisocoria, convulsões, sangramentos por nariz, ouvidos ou boca, déficits neurológicos focais, hemiparesia, por exemplo, sinal de Beetle e o hematoma periorbital. Esse hematoma aqui é o hematoma periorbital, que a gente também chama de sinal de Guaxinim, e esse aqui é o sinal de Beetle, que é um arroxeamento atrás da orelha. Característico de TCE. E se eles aparecem aqui, provavelmente esse paciente ele tem aí uma fratura de base de crânio, tá? Uma das coisas contraindicadas é a sonda nasointeral. Provavelmente esse paciente a gente vai passar uma sonda ouro. O diagnóstico, a gente vai fazer o exame físico e o exame neurológico, aí a gente vai fazer o ECG, que não é ECG, que a gente, vocês estão pensando, é a escala de Coma de Glasgow, sinais vitais, reflexos, o exame de imagem, tomografia computadorizada, vai ser aí o padrão ouro. Mas, por quê? Porque a ressonância é muito boa também, porém a ressonância é utilizada depois, tá? Em casos mais crônicos, porque de início a gente vai logo para TC de crânio. E monitoramento da PIC, especialmente em TCE grave. Então, a gente vai ter que ficar atento aí à pressão intracraniana desse paciente. A gente também tem manejo conservador. É isso mesmo. A gente tem manejo cirúrgico e conservador, e tem essas duas vertentes. E ele vai ser indicado, o conservador, para TCE leve ou moderado, sem necessidade imediata de intervenção cirúrgica. Quais são os objetivos? Evitar a progressão da lesão cerebral, controlar a PIC e manter a oxigenação e perfusão cerebral adequadas. Então, a gente vai estar aí fazendo monitoramento neurológico, avaliação da escala de Coma de Glasgow, sinais vitais, pupilas, nível de consciência. Vai fazer manutenção de via aérea, controle da PIC, cabeceira elevada a 30, analgesia e sedação, diuréticos osmóticos, exemplo, manitol ou solução hipertônica. Ultimamente, a gente vem dando preferência aí à solução hipertônica, que é a solução salina, que eu já falei para vocês. Por quê? Os dois são diuréticos osmóticos, porém, o manitol aí, ele causa hipovolemia. É um dos efeitos adversos que é a hipovolemia, enquanto a solução hipertônica, a solução salina, ela tem o mesmo benefício para o paciente, mas não tem o efeito colateral da hipovolemia. Então, está sendo mais utilizado justamente a solução salina. Controle da ventilação, né, que é evitar hipercapnia, hiperventilar o paciente, como eu já falei para vocês, hiperventilação agrava dano neurológico. Controle de convulsões, tratamento de lesões associadas, fraturas, hemorragias, enfim. E reabilitação neurológica conforme melhora a clínica. A gente também vai ter o tratamento cirúrgico, que vai ser indicado em casos de TCE grave, com risco de vida, ou lesões expansivas, que causam aumento da PIC. E quais são as indicações principais? Hematomas intracranianos significativos, fraturas deprimidas do crânio com afundamento, hérnia cerebral iminente, hidrocefalia aguda ou hipertensão intracraniana refratária, que a gente vai ter aí a craniotomia descompressiva, que o paciente ele não precisa de cirurgia, mas está fazendo hipertensão intracraniana. A gente já fez as medidas de hipertensão intracraniana e ele segue mantendo o quadro, ele vai precisar realmente fazer um manejo cirúrgico, tá? A gente vai ter a craniotomia, que é a abertura do crânio para drenagem de hematomas. Craniectomia, que vai ser a remoção da parte do osso para aliviar a pressão. E a DVE, como eu já falei para vocês, que é utilizada para monitorar e drenar o líquido e também ajuda no controle da PIC.
Dúvidas? Falando um pouquinho sobre hipertensão intracraniana, tá? Que vai ser aí o aumento da pressão dentro do crânio, lembrando que o crânio é uma caixa fechada, tá? A pressão normal da PIC ela vai variar de 5 e 15. Lembrando que se tem um paciente que ele tem um TCE, por exemplo, um AVC, é óbvio que ele pode aumentar aí a PIC por conta da condição clínica mesmo. Ele fazer uma PIC de 18, por exemplo, já é esperado. Porém, se os valores, se essa PIC estiver acima de 20, já é considerada aí um valor patológico e já é considerada uma hipertensão intracraniana, tá? Aqui tem algumas causas, eu não vou ler para vocês, depois vocês veem. As manifestações clínicas são cefaleia intensa, vômitos em jatos, papiledema, alterações visuais e pupilares, rebaixamento do nível de consciência, e a gente também vai ter a tríade de Cushing. Favor aprender isso, porque a gente costuma colocar na prova, tá? Então, qual é a tríade de Cushing? Hipertensão, bradicardia e bradipneia. Porém, é mais no contexto do paciente é, sedado. Por quê? A gente consegue avaliar a hipertensão intracraniana pelos sinais com pacientes acordados. Mas quando o paciente está sedado, ele não vai fazer vômito em jato, ele não vai referir para você que está com a cefaleia intensa, ele não vai fazer rebaixamento do nível de consciência. Então, a gente vai mais aí para a tríade de Cushing. Lembrando que a tríade de Cushing já é um sinal de hipertensão intracraniana no quadro grave, tá? Por isso que é importante a gente ter aí é, aparelhos auxiliares lá no subúrbio, a gente tem o Brain for Care, que não é Brain for Care o nome, né, gente? Brain for Care é a marca. Mas a gente tem um aparelho que ele faz a medição dessa pressão intracraniana de forma não invasiva. Ele não diz o valor da PIC, mas ele me diz o risco daquele paciente estar com hipertensão intracraniana. Então, a gente pode fazer o manejo sem precisar, por exemplo, de uma DVE, que a DVE ela vai dizer exatamente o valor da PIC, tá? O tratamento vai ser cabeceira elevada, sedação, controle de temperatura. Esse paciente, quando está apresentando hipertensão intracraniana, a gente precisa manter ele em neuroproteção, que é uma sedação profunda. Aí, por quê? A gente vai precisar manter sedado? Porque a gente tem que diminuir aí as atividades cerebrais. A gente tem que deixar o cérebro dele aí descansando direitinho, tá? Então, a gente vai fazer aí a midazolam, fentanil. Se o paciente ele continuar interagindo, a gente sabe disso pela ventilação mecânica, que ele interage, aí entra também com propofol, e em últimos casos, quando, mesmo com todas essas medidas, o paciente continua interagindo, continua tendo, o cérebro dele continua trabalhando, a gente bloqueia o paciente com solução aí de rocurônio, porque a gente precisa mesmo manter o cérebro dele descansando. Manitol, solução salina hipertônica, diuréticos. Lembrando que, como eu falei para vocês, a hipertônica está sendo mais utilizada. E cirurgias, se for o caso, que é a craniotomia ou a DVE, a implante de DVE. Os cuidados de enfermagem, tá? Avaliação neurológica frequente, nível de consciência, pupilas, escala de coma de Glasgow, monitoramento da PIC, sinais vitais e diurese. Por que diurese? Porque se o paciente estiver usando monitol, por exemplo, a gente vai ter que avaliar porque é, o manitol, né, como eu falei para vocês, ele diminui a volemia e o paciente ele pode fazer um choque hipovolêmico. Posicionamento da cabeceira entre 30 e 45 graus, a gente precisa manter o paciente com o pescoço reto, não pode nem estar virado para o lado nem para o outro, tem que estar exatamente ali reto. Geralmente a gente deixa essa cabeceira em 30. Manutenção da oxigenação e prevenção da aspiração, controle glicêmico e da temperatura, apoio psicológico ao paciente e à família e prevenção de complicações, como lesões por pressão, infecções e tromboses. Lembrando que esse paciente ele entra aí no protocolo TEV e a gente vai avaliar, geralmente a gente vai colocar a CPI, né, que são as perneiras, porque é um paciente que tem suscetibilidade à trombose. Vem cá, vocês querem que eu fale agora sobre trauma raquimedular ou vocês querem terça-feira? Porque se
se for dessa forma, terça-feira eu vou falar sobre trauma raquimedular, qual é o nome do outro? Crise convulsiva, e eu vou corrigir o FORMS, né? As questões para a gente discutir. O que é que vocês acham? Eu prefiro terça, mas não sei os outros colegas. É, porque a gente vai ter 3 coisas na terça. Ó, trauma raquimedular, gente, é Pra mim, pequeno. terça tá bom. Trauma raquimedular, para dar mais espaço para correção. Eu concordo também. Por quê? A correção eu acho importante. E aí, se eu falar logo de trauma raquimedular, eu acho que para vocês fica melhor, tá? É bem rápido, é pequeno. É igual a TCE, é pequeno. Terça fica crise convulsiva e correção, tá? Lembrando que vocês já podem responder, porque se vocês responderem, eu vou corrigir, tá? E aí, terça-feira, a gente corrige total. Pronto, eu vou falar sobre trauma raquimedular, porque também uma coisa leva a outra, e é bem pequeno, é bem rapidinho. Então, gente, o trauma raquimedular, ele vai se referir à lesão traumática das estruturas neurológicas no interior da coluna vertebral e pode levar a graves danos neurológicos que podem ser permanentes. Lembrando que aí um trauma raquimedular, por exemplo, ele pode causar um choque neurogênico, lembra? Pronto. As principais causas de trauma raquimedular são acidentes de trânsito, quedas, mergulhos em águas rasas, violência, enfim. Tem várias causas aí envolvidas. A gente tem os mecanismos da lesão, tá? Que a gente tem a hiperflexão, que é a desaceleração súbita do movimento, ou seja, tá naquela velocidade e desacelera, tá? Hiperextensão, que é um movimento com a cabeça para trás e para baixo. A medula vai ser esticada e torcida. Carga axial resulta de uma carga vertical, carga lateral, força aplicada lateralmente, e a gente também vai ter os ferimentos penetrantes, que é lesão por arma de fogo ou arma branca, que vai afetar a coluna do paciente. A gente tem duas vertentes aí, duas classificações. Lesão completa da medula espinhal e a lesão incompleta da medula espinhal. A lesão completa acontece quando a medula ela é cortada ou danificada, fazendo com que se perca a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo abaixo do nível da lesão. Isso pode resultar aí na perda total da função motora e sensorial, tá? Então, por exemplo, teve uma lesão ali, dali para baixo, o paciente não sente mais nada. E a gente tem a lesão incompleta, que a medula espinhal ela não é cortada completamente e a comunicação ainda se mantém, tá? Inclusive, ela pode se manter intacta. E esses pacientes com lesão incompleta, eles podem apresentar reabilitação da função motora e sensorial, aí com fisioterapia, enfim. Esse paciente ele pode se recuperar totalmente ou não. Quais são as manifestações clínicas? A perda da sensibilidade ao movimento abaixo da lesão vai ser o sintoma mais comum do trauma raquimedular. Tem um vídeo mesmo que eu vi o paciente, que um cara ali pulou na piscina
E na hora que ele pulou, vocês já devem ter visto esse vídeo. Ele pulou e ele perdeu na hora os movimentos. Na hora, na mesma hora, tá? Entretanto, tem alguns outros sinais que a gente precisa estar atento, por quê? O paciente ele pode ele pode apresentar perda de controle do intestino ou bexiga, ou seja, ele não tem controle dos esfíncteres, tá? Disfunção sexual, dor neuropática e alterações de pressão arterial ou ritmo cardíaco, que a gente pode aí estar pensando no choque neurogênico. Disfunção sexual, gente, o paciente ele pode apresentar priapismo, que é uma ereção sem, sem relação com a parte sexual. É uma ereção que o paciente ele tem por conta do. Só um minuto. Enfim, é, perdi o raciocínio, eu perdi muito rápido. Então, a gente tem essa ereção que não é relacionada ao sexual, é por conta da condição mesmo. A avaliação clínica, a gente vai ser necessária para a gente determinar o nível da lesão do paciente. Realizar o sample vai ser muito importante. Exame físico, avaliação da função motora e sensibilidade e exame neurológico. Por exemplo, o paciente com fratura na coluna sem lesão medular, ele vai apresentar dor, tá? Incapacidade funcional e espasmos da musculatura adjacente. Enquanto o paciente com lesão raquimedular, ele perde a resposta ao estímulo doloroso. Ou seja, se você tem um paciente que ele apresenta dor, você já pode aí descartar a lesão medular, tá? A diferença é essa. Paciente com trauma raquimedular, ele não tem dor. E aí ele tem a incapacidade de realizar movimentos voluntários, queda da pressão arterial com bradicardia, alteração do controle dos esfíncteres, priaprismo, como eu falei, que é a ereção involuntária, e respiração diafragmática. O tratamento farmacológico, a gente tem noradrenalina ou DOPA, utilizados para tratar choque neurogênico comum em lesões acima de T6, e o objetivo vai ser manter a pressão arterial acima de 85 para garantir perfusão medular adequada. Isso aqui eu alterei, lembra disso que Kelly falou num dia que ficou, tá? Enfim, com Anne, 80, é 60, aí ela realmente ela mostrou o artigo, e aí eu alterei, tá? Analgésicos, a gente vai ter o dipirona, o paracetamol, opioides, como morfina, por exemplo. Para controle da dor aguda intensa, por exemplo, ele pode sentir dor em outro local, mas no local da lesão ele já não sente mais, tá? Cuidado com os opioides, porque tem o risco de depressão respiratória, principalmente em lesões cervicais, e os bloqueadores neuromusculares e sedativos, que vai ser utilizado em pacientes intubados ou com agitação psicomotora, que vai ser midazolam, fentanyl, propofol e rocurônio, os mais comuns. Os cuidados de enfermagem mantém imobilização cervical e da coluna até que o TRM seja descartado, ou seja, é comum, às vezes, a gente encontrar pacientes na UTI com o colar cervical, tá? Porque ainda não foi descartado. Monitorar sinais vitais frequentemente, com atenção para sinais de choque neurogênico, que vai ser a hipotensão e a bradicardia. Garantir via aérea pérvia e suporte ventilatório, se houver lesão cervical alta. Instalar catéter vesical para controle da diurese e evitar retenção urinária. Avaliação neurológica contínua com o uso da escala de Glasgow e escala de Ásia. Prevenção de lesões por pressão, com mudança de decúbito e uso de superfícies especiais. E o controle da dor e uso de medicamentos, tá? Conforme prescrição. Lembrando que, né? Falando em prescrição, só me lembra de. Gente, a escala de Ásia, ela é utilizada para classificar o nível e a gravidade da lesão medular, tá? E é basicamente isso. Tá vendo que eu falei que era rápido? Foi medular. Dúvida?
Alguma dúvida? É para a gravação.